Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar de alguns tipos de intervalo de confiança. O primeiro é o intervalo de confiança para a média com a variância populacional conhecida. Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que para alguns de vocês ela é bem conhecida. A segunda é intervalo de confiança para a média com a variância populacional desconhecida e com o tamanho de amostra grande. A fórmula é a mesma que a de cima. Tá? Depois, nós vamos tratar do intervalo de confiança para a média com a variância populacional desconhecida e um tamanho de amostra pequeno. No lugar de utilizar a distribuição normal, como na amostra grande, nós vamos utilizar a distribuição t-student, certo? E no lugar da variância populacional, nós vamos usar a variância amostral. E por último, nós vamos falar do intervalo de confiança para a proporção populacional. Nós vamos utilizar novamente a distribuição normal, certo? E no lugar da variância e da raiz de n, nós vamos utilizar a raiz de p chapéu vezes q chapéu sobre n, onde p chapéu é x sobre n e q chapéu é 1 menos p chapéu, certo? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ter que baixar a biblioteca Want2Samples, onde o O é maiúsculo, o T também é maiúsculo e o S também é maiúsculo. Tá? Eu gosto de colocar as dependências igual a true, porque ele força a baixar as dependências do pacote se tiver, para ele rodar sem problemas. Depois de baixado o pacote, nós vamos rodar ele, certo? Para poder utilizar as funções. Mas vamos lá, que eu vou explicar como a gente usa o pacote e aquelas fórmulas com exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: um pesquisador está estudando a resistência de um dado material sob determinadas condições. Essa variável é normalmente distribuída com desvio padrão de 2 unidades. Utilizando a seguinte amostra, em unidades, determine o intervalo de confiança para a resistência média com nível de confiança 1 menos alfa de 95%. Então, primeiramente, a gente tem que descobrir de que tipo de intervalo de confiança que a gente vai trabalhar. No caso, ele nos forneceu aqui o desvio padrão em 2 unidades, ou seja, ele forneceu também a variância, né, com desvio padrão, e ele pediu o intervalo para a média, ou seja, nós vamos utilizar o intervalo de confiança para a média com a variância conhecida. Para isso, primeiramente a gente carrega os dados, né, num vetor, e depois a gente vai usar a função intervalEstimate1, certo? Essa função é para a gente calcular o intervalo de confiança. Tá? Nela, a gente tem 3 argumentos. X, que é o meu vetor, onde contém as informações, os meus dados. Sigma, que é onde eu vou colocar o meu desvio padrão. Lembrando, é sempre o desvio padrão. Tá? Se for fornecido variância, você souber da variância, você tira a raiz quadrada e coloque o desvio padrão. E alfa, que é o nível de significância, certo? Então, como ele disse que o nível de confiança era de 95%, nós fazemos 1 menos esse 95% e colocamos aqui em decimal os 5%. Rodando essa função, a gente obtém que a média dos meus dados é 6,22. Nós temos 9 graus de liberdade, ou seja, nós temos... eu tenho 9 dados aqui em cima, certo? Ele me deu A é meu limite inferior do intervalo e B é o meu limite superior do intervalo. Então, ou seja, o intervalo de confiança ele fica
com limite inferior em A e o limite superior em B. Bem, uma possível resposta para essa pergunta é que, dada a amostra, nós podemos dizer com 95% de precisão de que a média pertence ao intervalo mínimo de 4,91, né, ou 4,92 unidades, e no máximo 7,52 unidades. Na próxima questão, a gente tem a seguinte tabela também, mas vamos lá. Foram realizados testes glicêmicos em pacientes após um jejum de 8 horas. Os resultados são apresentados na tabela abaixo e ele quer que a gente encontre um intervalo de confiança de 95% para a média. Tá? A pergunta é, primeiro, qual dos 4 tipos dessa questão se parece? Bem, ele pediu intervalo de confiança para a média, mas não forneceu nenhum dado sobre a variância. Então a gente vai fazer um intervalo de confiança para a média com a variância desconhecida. Mas aí que está. Esse tamanho aqui, ele forneceu a amostra com tamanho 1n 30. Nós consideramos 30 um tamanho de amostra grande, tá? Abaixo disso seria pequena, mas 30 para cima a gente considera grande, então a gente vai usar com tamanho de amostra grande. Bem, primeiramente a gente vai inserir os dados da tabela num vetor e vamos utilizar novamente a função interval estimate 1. Bem, carreguei os dados com o nome de vetor exemplo 2, tá aqui. Em sigma, eu vou colocar o desvio padrão do meu exemplo 2 e alfa seria 5%, certo? Que seria o meu nível de significância. Pois bem, SD é o desvio padrão. Acho que vocês aprenderam em algumas aulas passadas, tá? Então vamos lá. Ele me calculou a média de 99, me deu esse DF, são Degrees Freedom, ou seja, os graus de liberdade que o meu intervalo de confiança está fornecendo. A é o meu limite inferior e B é o meu limite superior. Então, a gente pode concluir que a um nível de significância de 95%, a média pertence ao intervalo de no mínimo 92,91812 e de no máximo 105,2152 unidades. Tá? Mais um exemplo. Uma amostra de árvores castanheiras, todas com 8 anos de idade, foi observada em uma floresta. Os diâmetros em polegadas das árvores foram medidos à altura de 3 pés e os resultados foram registrados. Pois bem, deu os resultados aqui. Construa um intervalo de confiança de 95% para o verdadeiro diâmetro médio das árvores castanheiras dessa idade na floresta. Então, seguindo o processo anterior, a gente vai ter que ver de qual intervalo de confiança que a gente está tratando. Pois bem, ele me forneceu uma amostra pequena e está pedindo o intervalo de confiança para a média. Então, a gente vai ter que usar o intervalo de confiança para a média com a variância populacional desconhecida para um tamanho de amostra pequena. Pois bem, vamos inserir os dados no R. Joguei dentro de um vetor chamado exemplo 3. E a gente vai utilizar a mesma função, interval estimate 1, só que a pequena diferença está aqui. Nós vamos utilizar sigma menos 1. Não existe variância negativa, nem raiz negativa. Exato, por isso do menos 1. Porque o menos 1 vai fornecer a informação para essa função de que nós desconhecemos a variância. Então, vocês podem ver que a gente tem 10 valores, certo? Nós temos 10 valores. E
Quando a gente tem que estimar, nós perdemos 1 grau de liberdade a cada parâmetro estimado. Então, de 10 valores, nós temos 9 graus de liberdade. A média das árvores é 21,42 polegadas. Nós temos um intervalo com limite inferior de 20,102 polegadas e o superior de 22,73 polegadas. Tá? Então, a gente pode concluir, ao nível de significância de 95%, de que a média pertence ao intervalo de no mínimo 20,102,33 polegadas e no máximo 22,73767 polegadas. Tá? E por último, nós temos mais um exemplo, que é: para avaliar a taxa de desemprego em uma cidade, coletou-se uma amostra aleatória de 1.000 habitantes em idade de trabalho e observou-se que 87 deles eram desempregados. Nós precisamos estimar a porcentagem de desempregados de toda a cidade com um intervalo de confiança de 95%. Pois bem, lembra que a gente está tratando dos 4 tipos. Esse daí é o último que falta, que é o da proporção populacional. Então, a gente observa nessa questão que a gente tem um X aqui, que seria o número de desempregados, num total de 1.000 habitantes, que é a minha amostra total, certo? Para resolver essa questão, no R, a gente vai utilizar também, novamente, a função IntervalEstimate, tá? Mas a gente vai ter que inserir os dados de uma outra forma. Primeiramente, eu vou adicionar 87 numa variável, um vetor x, e o 1.000 num vetor n, para a gente não perder um pouco da nomenclatura da fórmula. Tá? Eu vou criar um vetor de proporção, ou seja, eu vou criar um vetor de tamanho 1.000, onde 87 deles, onde eu coloquei aqui, utilizando o argumento rep, que seria repetir o 1 x vezes, ou seja, x é igual a 87. Então, eu vou criar 87 números 1s e n menos x, ou seja, 1.000 menos 87 zeros. Então, isso me dá um vetor de proporção de tamanho 1.000. Eu vou pedir aqui, para rodar, e eu estou pedindo o cabeçalho com os 100 primeiros valores aqui do meu vetor de proporção. Nós podemos ver que até 67, um pouquinho além, que dá 87, nós temos uns. E depois começam os zeros. Tá? Então, por ordem, ele jogou os 87 uns. Aí, quando a gente vai utilizar a função, nós vamos jogar esse vetor de proporção, IntervalEstimate, tá? Que a gente criou, e vou pedir o desvio padrão da proporção. Isso aqui nos dá 0,28. Então, aproximadamente, né, tem ali esse desvio padrão. E com alfa de 0,05, que é o que foi pedido. Quando a gente vê a saída dessa função IntervalEstimate, nós temos que a média é 0,087, o que faz sentido. Nós temos 87 habitantes da cidade desempregados, certo? Nesse intervalo, A, ele me deu 0,0695, certo? E B, 0,1044. Ou seja, a gente pode concluir, né, ao nível de confiança de 95%, que a proporção de desempregados na cidade em idade de trabalho é de no mínimo 6,95% e de no máximo 10,45%. Ou seja, essa proporção pode variar entre
6.95 e 10.95, 10.45. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais.